Fala galera, seja muito bem-vindo aqui nesse canal agora. Eu estou aproveitando esse momento que a gente está recluso, né? Para poder fazer vídeos, gravar conteúdo e tentar passar um pouco de informação que eu percorri aí durante todos esses anos como piloto, agora como instrutor também. Então eu vou contar a minha história do Alex Schultz. E se você quiser escutar essa história, eu já vou pedir para você clicar aqui e se inscrever no meu canal, ativa o sininho também, me segue lá no Instagram, enfim, no Instagram também a gente tem uma comunidade, um canal no Telegram, enfim, se você não quiser escutar a história, tudo bem, passa aí o vídeo e vai se entreter com outra coisa, mas se você quiser saber mais da história aqui, eu vou contar um pouco para você de quem é o Alex Schultz. O Alex Schultz, no caso eu, diferente. Eu sou um cara diferente de você, eu sou um cara diferente do que era um tempo atrás. E a única certeza que eu tenho é que daqui a um tempo eu vou ser novo de novo, porque nessa jornada que eu estou percorrendo de poucos anos eu entendi que a mudança é inevitável. A história da moto está na minha vida há muito tempo, há muitos anos na verdade. Por mais que ninguém da minha família, meus pais, primos, nada, tivessem motos, apenas um tio meu do interior, que eu sou de São Paulo, paulistano, um tio meu tinha uma moto, na verdade, e quando eu tinha 8 anos e às vezes que a gente ia viajar lá de feriado ou férias, alguma coisa, eu via que ele tinha essa motinho e meu olho crescia, meu olho brilhava, eu era louco para andar com ele. Teve uma vez que ele estava num churrasco, acho que era um casamento de alguém, e eu estava alucinado para andar na garupa dele. E lá no interior eram estradonas de terra, tem aqueles areiões, tudo, e ele estava lá no churrasco, né? E de tanto encher o saco dele, ele acabou me levando para passear de moto. Mas como ele já estava feliz e alegre com a festa, no fim que a gente pegou um areião, acabando caindo os dois, e ele fez de tudo para me proteger. E realmente ele me protegeu na queda, eu caí no areião, não aconteceu nada, mas ele acabou machucando o joelho, ele tem um joelho machucado até hoje por causa dessa queda besta. Mas eu lembro, como se fosse hoje, deu na garupa agarrado com ele assim, e além do vento, né, vim forte, porque naquela época no interior nem capacete a gente usava, o olho enchia de lágrima, de alegria, de felicidade, daquela sensação tão gostosa de liberdade e emoção de estar na moto. Aquilo já mudou, mesmo eu sendo tão novo, a idade foi passando, os anos foram passando, e eu tinha um amigo que morava na minha rua, que também tinha uma moto, e sempre que ele chegava do trabalho e ele ia se preparar para ir para a escola de noite, ele deixava eu andar dentro do condomínio com a moto dele, e é o Tuti. Inclusive foi as primeiras vezes que eu andei sozinho assim na moto, e enquanto ele se arrumava eu ficava andando dentro do condomínio fazendo volta. Eu devia incomodar todos os meus vizinhos, mas na época a gente nem pensa nisso, e foi sensacional, porque eu tinha 15 anos na época, adorava já andar de bike, mas a moto era uma coisa que só os adultos tinham e era uma coisa incrível de super-herói. Quando eu fui tirar a carteira de motorista, com 18 anos, por ser paulistano, da capital de São Paulo mesmo, o trânsito já estava crescendo cada vez mais, e eu lembro de ver nos jornais, no Jornal Nacional, por exemplo, o trânsito da Avenida Rebouças até a Paulista, até o centro, para quem saía dos trabalhos e ia para a faculdade. E eu lembro que toda vez que eu pegava um trânsito com a minha família de carro, era uma coisa que já não gostava, e eu optei por tentar ter uma moto em vez de ter um carro. E depois que eu saí do colegial, eu comecei a trabalhar, e eu trabalhava numa loja de shopping, e também depois comecei a trabalhar numa assistência de seguro de madrugada, que era da meia-noite às 6 da manhã. Então, se você tivesse algum problema com o seu carro e ligasse para a seguradora, eu ia te atender para poder te mandar um guincho, te mandar para o hotel, enfim, resolver o seu problema. E o motivo desses dois trabalhos era apenas para juntar dinheiro para poder comprar minha primeira motinho.
Então, assim que eu juntei o dinheiro, eu comprei minha primeira moto. Era uma 250 cilindradas e já era um espetáculo para mim, algo maravilhoso mesmo, assim, eu me realizava. Parecia não, realmente eu ganhei asas, eu ganhei liberdade, eu ganhei mais uma motivação para viver, para frequentar vários lugares, para visitar vários amigos, eu não parava quieto. Então eu ia amigo, jogava bola, saía, visitava minha família, fazia meus compromissos. Enfim, a moto me deu dinamismo, me deu essa sensação tão boa de poder, essa mobilidade tão boa de poder ir num baixo custo e com prazer, que é uma das melhores coisas que a moto traz. Passado esse tempo de moto, as minhas motos foram crescendo aos pouquinhos, eu sempre fui atrás de trabalho. Nesse meio tempo eu tive uma outra profissão que me deu a oportunidade, o privilégio de viajar por outros lugares, por outros países. E sempre que eu estava morando fora, eu tentava pegar uma moto para andar, ou de algum amigo que morava lá, ou eu alugava uma moto para poder andar. E sempre que eu estava viajando, eu tinha foto da minha moto, assim como eu tinha foto da minha família, e eu sempre olhava para ela e dava saudade, assim como a saudade da nossa comida aqui no Brasil, eu tinha saudade da minha moto. E depois de muitos anos viajando, chegou um momento que eu quis ficar um pouco mais aqui no Brasil. Eu comecei a estudar mais, eu comecei a andar cada vez mais de moto também. E nesse momento eu estava fazendo mais viagens de fim de semana com os amigos. A essa altura minha moto já tinha crescido, eu estava com uma moto de 1000 cilindradas, que era muito linda, maravilhosa, eu era apaixonado e potente. E a gente foi vendo que teve um boom muito grande lá para os meados de 2007, 2008 até 2009 de motos esportivas, principalmente na cidade de São Paulo e estado de São Paulo. Então a galera se encontrava realmente para poder ir para as serras, né? Porque uma das coisas mais gostosas da moto é fazer curva e aí você ainda tem um visual maravilhoso, e eu comecei a fazer isso quase que todo final de semana. Por sorte, um amigo meu do próprio condomínio, ele também começou a comprar moto e a moto dele foi crescendo e ele estava com uma 1000 também maravilhosa e me convidou para ir para um autódromo lá em Londrina. E aí ele falou que ia ter um curso lá, que a gente ia poder andar o final de semana inteiro numa pista, que a coisa era a melhor coisa do mundo, e enfim, a gente foi e realmente foi uma coisa que mudou a minha vida. Foi life change, assim, sensacional. Eu já estava com o equipamento completo, eu já tinha macacão, bota, luva, protetor, capacete, tinha tudo com a moto. A gente andou lá o sábado inteiro, eu dormi igual uma criança. No outro dia a gente foi de novo e eu percebi o quão cansativo era, porque a gente estava destruído, porque exige mesmo, né, a prática de alta performance. Você está numa pista com uma moto grande. No fim, que esse meu amigo, no meio do dia do domingo, ele caiu lá na curva da Vitória, infelizmente, e deu PT na moto dele, mas com ele não aconteceu nada, absolutamente nada. Então o pessoal pegou ele, encontrei com ele nos boxes, botou a moto na carretinha, infelizmente tinha destruído a moto, mas com ele não tinha acontecido nada. Então, é claro que a graça do fim de semana já não era mais a mesma, porém, quando a gente pegou o carro e a estrada de volta para São Paulo, os dois não conseguiam parar de falar sobre a experiência do final de semana. Por mais que ele tinha tido essa queda e acabou perdendo a moto ali, ele ficou muito feliz de não ter acontecido nada com ele, coisa que seria diferente se a gente estivesse numa serra, por exemplo, aqui em São Paulo. E eu fiquei tão alucinado, mas tão alucinado, que eu voltei para São Paulo pensando como é que eu ia fazer isso por um período da minha vida. E mal imaginava naquele momento o que ia acontecer dali para frente. Quando chegou em São Paulo, o pessoal lá de Londrina falou pra gente: cara, por que vocês estão aqui em Londrina, quase 600 quilômetros de São Paulo, e vocês não andam em Interlagos, que é muito melhor que aqui e está do lado da casa de vocês? A gente chegou à conclusão de que Interlagos, naquele momento, não existia.
Interlagos para mim era como se fosse um planeta entre Marte e Vênus, que era só para o meu ídolo, que na época era o Ayrton Senna, só ele poderia correr lá, só ele poderia vencer corrida e a gente ia torcer por ele, enfim, essa coisa maravilhosa de Interlagos não existia até então para mim. Foi quando eu comecei a pesquisar e aí eu fui atrás, como que eu podia ir lá, e como que eu podia fazer curso, e como que eu podia fazer track day, que na época eu nem sabia o que era. E se você não sabe ainda, track day é um dia de pista que você paga depois que você tem um curso para poder andar no autódromo. É como se fosse uma bateria de kart, que você vai lá e pode ir com os amigos ou não e passar um dia maravilhoso na pista. E fui para Interlagos com essa minha moto, 1000 cilindradas, e quando eu cheguei lá, você realmente já sente a egrégora do lugar. Interlagos é realmente um templo, é um templo que tem uma energia lá de todos esses campeões que passaram por lá, de todas as competições que tiveram lá. Enfim, você chega e algo já muda com você em todos os quesitos, não só o físico, como o biológico, mental, emocional, enfim. Você começa a vibrar diferente só por estar lá. Você imagina então colocando a moto e tendo um dia inteiro de experiência dentro da pista. Foi um dos dias mais marcantes da minha vida. Você entra realmente em um estado aí até incompreensível e difícil de explicar o que é, mas foi um dia maravilhoso. E então esse dia de Interlagos que eu estava falando, eu percebi o quanto eu não sabia de nada, a ignorância mesmo, né? Eu cheguei lá com uma moto 1000 cilindradas, eu tinha um curso bem básico assim, em relação ao que eu aprendi durante esses 10 anos. Eram poucos os cursos que ofereciam na época e mesmo assim é uma coisa que eu acredito que é mais pincelado do que profundo, e tem tanta coisa para se falar nesse universo aí da moto, tanto nas ruas quanto na pista. E quando eu cheguei lá, eu destruí meu freio, né? Minhas pastilhas de freio que eram de rua, em um sistema super básico. Ele vidrou as pastilhas porque eu estava 280, 270 na reta dos boxes e fiz uma frenagem forte, vidrou, eu passei reto. Eu estraguei minha suspensão porque não sabia nada, ela estava totalmente mole e feita para rua. Eu não sabia nem calibragem de pneus, estava com a calibragem de rua, que é uma calibragem alta, e para pista a gente precisa murchar bastante, porque ele dilata, então minha calibragem já estava alta, eu estava começando a acelerar forte, meu pneu virou um balãozão assim, gigante, então minha moto ficou dura. Enfim, o final do dia foi que eu aumentei os meus riscos, né? Fui perdendo performance e prazer porque eu não sabia que meu equipamento, a minha moto em si, estava de acordo com o playground que eu estava, que era a pista. Enfim, e eu fui levar a moto para revisão e aí eu vi o preço que é dessa brincadeira. Essa brincadeira não era nada barata e do próprio bolso não seria fácil de fazer, porque realmente um dia lá pode ser que você deixe bastante dinheiro, ou eu optei por pegar uma categoria de base. Eu comecei a estudar e vi que uma fábrica estava lançando uma moto de baixa cilindrada, que era 250 cilindradas, e essa fábrica ia estar dentro do campeonato brasileiro, que estava voltando a ganhar volume, espaço e visibilidade depois de vários anos parado. Então foi o que eu fiz. Eu peguei uma moto 250 cilindradas, eu comecei a usar ela para o dia a dia, para eu trabalhar, para eu fazer minhas coisas, minhas reuniões, e comecei a competir com ela como um hobby mesmo. Eu ia para o final de semana para Interlagos, então eu colocava a placa embaixo do banco, eu tirava os espelhinhos, eu colocava silver tape no farol para poder, numa eventual queda, não esparramar lá e atrapalhar os outros pilotos. Enfim, eu fazia uma coisa bem de hobby para poder passar o final de semana lá em Interlagos e competir numa categoria de base, uma categoria de iniciante mesmo, porque como eu não sabia nada, absolutamente nada, do zero, hoje, depois de 10 anos, né, competindo e fazendo essa trajetória inteira, que eu visualizo foi a melhor coisa que eu fiz para estar aqui contando para vocês.
em relação a custo, em relação à experiência, a acidente, enfim, tudo precisa realmente desse degrauzinho aí, dessa escadaria enorme que é o mundo da competição. Primeira prova que eu estava lá, com essa moto totalmente standard, né? Eu corri e caiu uma tempestade em Interlagos e no meio da prova estava tão difícil de visualizar a pista e estava tão escorregadia, a gente estava com os pneus de rua normal, ainda não sabia de calibragem, não sabia de várias coisas. Eu resolvi apenas me manter na pista, não podia cair para ter prejuízo. E comecei a ver no decorrer da prova vários pilotos caindo, escorregando em tudo quanto é curva. E eu fui trazendo a moto no máximo de performance que eu podia, mas no máximo de evitar o risco também, uma eventual queda. E quando terminou a corrida, eu fui para os boxes e toda a minha família estava lá, porque desde o começo minha família sempre estava junto, apoiando, minha mulher, minha família, meus pais, meus amigos, enfim. Quando eu cheguei lá, estavam todos felizes e eles acabaram anunciando que eu tinha ganho a primeira prova na categoria amador de quem era que estava entrando pela primeira vez ali no esporte. Então você imagina a felicidade que eu fiquei, primeiro por estar lá, fazendo algo que realmente te faz transcender, que te leva a outros planos energéticos. Eu acredito que é uma meditação transcendental. É algo que gera muita adrenalina, muita endorfina, muitas coisas incríveis assim. Tem até uma palavra japonesa que significa ter uma sensação de profunda emoção e satisfação provocada ao experimentar algo positivamente indescritível. Quando eu escutei essa palavra Kando pela primeira vez, bateu muito significado do que eu acho que é correr de moto. É uma coisa indescritível, inenarrável às vezes as sensações, as experiências que você tem lá. E quando acontece algo como aconteceu, de você ganhar uma prova e você não está nem esperando, e aí o que a gente fala que o bichinho mordeu, né? De estar lá na pista e é uma delícia e você quer repetir cada vez mais. Essa vez aí foi realmente, mudou tudo. Esse era 2010, esse era o ano de 2010. E aí eu continuei correndo 2010 como um hobby mesmo, indo aos finais de semana só em São Paulo, Interlagos, continuei com o meu trabalho normal, continuei com a moto de rua e tudo. Quando 2011 entrou, eu achei que poderia deixar as coisas um pouco mais profissionais. Por quê? Porque quando eu tinha a vistoria pós-corrida, nessa corrida que eu venci, o pessoal foi vistoriar minha moto, eles tiram um banco, eles dão uma olhada no motor, não sei o que, e quando eles tiraram o banco da moto, eles viram que tinha as minhas ferramentas estavam ali embaixo. Ela estava original standard, que eu corri várias provas com as ferramentas embaixo do banco. Então era um peso extra a mais que eu não sabia se isso modificava ou não. Então eu não sabia de tanta coisa, mas tanta coisa, que eu corria com ferramenta embaixo do banco. A informação naquela época era muito menor do que é hoje. Os cursos não falavam esse tipo de coisa, muito menos os pilotos que frequentavam lá. Então você não sabia de várias coisas, eu não sabia de várias coisas e levei muitos anos, muito tempo para poder aprender as coisas. Eu investi muito dinheiro em treino, em track day e nas provas para poder tentar baixar tempo sem informação, que depois que você pega a informação, em um track day você já baixa. Então assim, a informação e o caminho das pedras, que é o mais importante nesse esporte e na construção dessa carreira, ninguém passava. É uma informação muito cara, muito preciosa e que esse conhecimento ele é guardado a 7 chaves. 2011 então eu deixei a motinho mais perto de corrida possível, eu arranquei o pezinho, porque tem que arrancar o pezinho senão você cai. Inclusive eu caí com o meu pezinho da moto original, porque ele fez uma alavanca na curva da junção e aí eu não pude usar ela mais para rua. Eu comecei a competir cada vez mais sério, comecei a correr atrás de patrocinador, comecei a correr mais de pessoas para me ajudar e divulgar mais o esporte, divulgar mais a marca das pessoas, enfim.
E nesse ano de 2011 eu ainda era amador e acabei sendo vice-campeão paulista, né? Brasileiro, na verdade, da categoria 250 cilindradas. O que aconteceu comigo foi que eu entendi que ser atleta é uma coisa que não é fácil, mas é muito boa. Eu entendi que ser atleta exige muito. Você precisa ter muita disciplina e você tem que querer muito buscar os objetivos. E essa caminhada também, assim como as cilindradas, eu acredito, tem que ser feita passo a passo, degrau a degrau. Então, quando entrou em 2012, eu já entrei diferente, eu já entrei com um mindset diferente, eu já queria ser o mais atleta possível, queria que minha moto ficasse mais próxima de uma moto de competição possível, eu queria estar com um físico muito melhor, eu queria estar com uma mente melhor, eu comecei a me cuidar mais, enfim. São várias coisas que ser atleta e ser piloto de moto velocidade mudaram na minha vida e várias mudaram para melhor. E essa era uma das coisas que eu estava tentando, era melhorar, né, minha performance, buscar mais resultados, bons resultados. E no fim o que aconteceu foi final de 2012, me sagrei campeão brasileiro na 250 cilindradas e foi realmente uma coisa maravilhosa. Ninguém esperava, porque é muito pouco tempo de pista e já estava ali brigando com os pilotos profissionais que estavam há 7, 8, 9 anos competindo. Realmente tem essa coisa da paixão, essa coisa do foco, dessa coisa de querer, e eu queria muito e fui querendo estudar mais, aprender mais, melhorar mais, e logo que eu fui campeão brasileiro eu subi para 600 cilindradas. E até esse momento a moto velocidade no Brasil ainda não estava como ela está nos dias de hoje, ela estava engatinhando também, ela estava crescendo passo a passo, as pessoas não tinham tantos pilotos como hoje, não era tão profissional como está hoje, mas tinha muita gente boa. E quando eu subi para 600 cilindradas, eu não tinha os recursos que muitos dos pilotos tinham lá, então eu acabei comprando uma moto original, 100% original, e comecei a correr com uma 600 estoque mesmo. Eu fiz a primeira prova com carenagem, enfim, você vai trocando, são várias as coisas que você vai trocando na sua moto, que dá diferença da rua para a pista. Então você precisa trocar manete, é bom trocar o freio, você troca o escapamento, você troca as pedaleiras, enfim, se põe uma carenagem de fibra ela fica mais leve e no caso de uma queda você não gasta tanto. Então tem vários toques e várias coisas que é preciso saber e que vai te ajudar nessa caminhada. Mas eu entrei nas 600 aí desse jeito mesmo, porque eu queria mais, né? Eu queria cada vez mais transitar do hobby para o profissional mesmo, para performance mesmo. E aí no fim que eu fiquei aí nas 600 cilindradas viajando o Brasil inteiro e tive até uma experiência de um treino pré-temporada em Phillip Island, na Austrália, que foi incrível. E até 2015 eu fui consecutivo vice-campeão paulista e vice-campeão brasileiro de 2013, 14 e 15. Porque tinha uns pilotos muito bons lá na época, a gente travava batalhas incríveis. Às vezes o detalhe de uma corrida de faltar gasolina por conta de safety car, ou o erro numa relação, ou numa calibragem de pneus, ou uma chuva, ou uma queda boba, fazia diferença para ser campeão ou não, mas mesmo assim foram muito legais esses 3 anos aprendendo muito para ser o segundo melhor de São Paulo e do Brasil. Sempre foi muito bom, sempre foi muito legal. E 2016, já um pouco mais com know-how, sabendo mais de como funciona as regras do jogo e tudo, eu consegui o Campeonato Paulista nas 600 cilindradas, num ano que tinha vários pilotos, vice-campeão paulista, ou fui o campeão paulista? Campeão. Verdade. Estou falando dos 3 anos vice seguido, não. 2016, campeão paulista, num ano que eu acho que as 600 cilindradas, ela era tão importante quanto a 1000 cilindradas, que sempre foi o foco principal aqui do Brasil. Porque tinha vários pilotos renovados, para quem é do mundo da moto sabe aí que tinha o Maxi Gerardot, tinha o Mateuzinho, tinha
tinha o Eric Granado, tinha muitos pilotos assim, o Pedro Sampaio que está aí até hoje, profissional da Honda, enfim. A gente tinha lá próximo a 10 pilotos que quase qualquer um poderia ganhar e a gente estava numa briga acirrada. No fim, esse ano aí, pensando no campeonato a longo prazo, a gente se manteve pontuando bem todas as etapas e acabamos sendo campeão paulista nas 600, e o Eric Granado, nosso piloto hoje que está no Mundial aí da Moto E, foi o campeão brasileiro. Então isso foi uma enorme satisfação receber o prêmio lá junto com ele. Mas como piloto, a gente sempre quer mais. E aí, por ser campeão paulista, num ano bem difícil, cheio de pilotos incríveis aqui no Brasil, uma safra muito boa, eu fui convidado para uma equipe melhor ainda para 2017, no intuito de ter mais acesso assim à performance mesmo. Minha moto melhorou, eu caí de cabeça em treinamentos específicos, eu comecei a buscar mais ferramentas para estar mais preparado, eu comecei a treinar mais forte, eu comecei a meditar mais, eu fui atrás de como respirar melhor, enfim, eu queria mesmo estar mais preparado possível para levar 2017 ao objetivo que era o tão sonhado título brasileiro das 600 cilindradas. O ano começou super bem, maravilhoso, já estava ganhando algumas provas. Realmente a equipe era boa, eu estava me sentindo bem, minha moto estava melhor e as coisas estavam indo para o tão sonhado título. E quando chegou na metade do ano, em junho, eu estava numa corrida no Autódromo de Interlagos e a 2 voltas para acabar a corrida, infelizmente eu sofri um acidente. E nesse momento do acidente eu perdi a consciência, eu não lembro de muitas coisas, eu passei reto lá numa curva, acabei me acidentando com a barreira de pneus e, enfim, por sorte eu estava na pista, porque a ambulância chegou em menos de 30 segundos, eles puderam me reanimar lá e eu fui levado para o hospital ainda inconsciente, mas depois voltou à consciência e no fim eu tive uma fratura exposta no fêmur, eu tive um coágulo no cérebro e perdi uns litros de sangue. Então a recuperação não foi fácil. No fim, esse ano aí ele passou, não tinha como voltar mais. Os médicos me explicaram que essa recuperação seriam meses e não tinha o que fazer. Era paciência e eu fui aprender outras coisas para poder depois voltar para as pistas. Então eu tive que, para quem corre de moto e para quem sabe como funciona o esporte, se você está na pista e você vê uma bandeira vermelha, significa que alguma coisa aconteceu, essa coisa aconteceu grave, e você tira a mão imediatamente e vai para o box o mais rápido possível sem correr riscos. O que aconteceu para mim foi uma bandeira vermelha na vida, porque aí eu não pude mais correr de moto, não pude mais trabalhar, não pude mais nem andar, eu tive que reaprender a andar, porque o acidente realmente foi feio, e aí eu tive que ficar tranquilo e ganhar motivação do quanto foi bom todos esses anos na moto, para eu poder me esforçar e fazer o melhor que eu pudesse para poder voltar a competir, voltar a andar de moto. E uma das coisas que eu saí já do hospital era que eu não queria ser uma pessoa frustrada no futuro. Eu estava caminhando, evoluindo, achei e descobri a paixão da minha vida, algo que me motivasse, me fizesse feliz e queria todo mês estar melhor possível. E aí eu sofri esse acidente e não queria que isso fosse uma frustração de contar, com 60 anos, para o filho, para o neto, para os amigos, que eu tinha descoberto essa coisa tão incrível, só que por conta de um acidente eu parei. Então eu foquei na recuperação, que não foi fácil, mas depois de alguns meses, 5 ou 6 meses, eu estava com a minha moto de novo, estava passando na curva lá em Interlagos de novo, fazendo as pazes com a curva, fazendo as pazes com a minha moto, e eu ia continuar de uma forma diferente. Então eu voltei a competir e nesse espaço de transição eu tive que estudar várias outras coisas,
Quando eu voltei, eu também voltei com mindset diferente, diferenciado. Continuo ainda aprimorando, estudando e fui convidado agora para, além de competir, dar aula teórica e na pista também prática. Durante todos esses anos eu participei das melhores escolas aqui do Brasil como instrutor prático principalmente. Eu fiz vários anos de personal, que é o private, para os pilotos realmente alavancarem, né, a performance, refinar e ficarem cada vez melhores. E nesse ano, agora de 2020, eu iniciei com um concurso numa escola e eu fiquei muito feliz de poder compartilhar e trocar esses anos todos de aprendizado que eu tive, tanto de performance, tanto em relação a acidente, coisas que a gente precisa aprender. E eu entendi a imensidão e quão vasto é de informação que a gente pode trocar sobre esse assunto. É muita coisa, e de todos os cursos que eu fiz nessa caminhada, nessa trajetória toda, eu vi o quanto pode ainda ter mais coisa para se falar. Então a ideia aqui, que se você chegou até aqui agora já, muito obrigado de novo, legal, foi só um pedacinho aí da história, tem tanta coisa para contar, mas é só para dar esse cartão de boas-vindas, é só para mostrar para você como que foi essa paixão e como que está até hoje. E a ideia do canal aqui, para você se inscrever, ligar o sininho e me seguir, é porque eu vou querer cada vez mais compartilhar conteúdo com você. Quero trazer um pouco desse conhecimento, dessa bagagem de mais de 10 anos como piloto profissional, de 20 anos em cima da moto, e estou aqui para querer compartilhar com você 20 aqui. anos? É, são 20 anos. Em cima da moto? Em cima da moto. Eu tenho a carteira, já vai fazer 20 anos esse ano, é bastante tempo, é uma estradinha. Espero que ainda esteja com a cara de novo, mas em cima da moto já são muitos milhares de quilômetros. Então quer dizer que você realmente ama isso que você faz? Então, se você está 20 anos na moto, primeiro tem que agradecer por estar aqui até agora, e a segunda, independente de acidente na rua, na pista ou não, e eu já passei por vários desses, é que você precisa procurar sempre algo que realmente te motive a viver e não ser só uma pessoa ordinária, uma pessoa que quer buscar mais, que quer evoluir, que quer se aprimorar, que quer sempre, sabe que sempre tem um pouquinho mais para se aprimorar e tem que buscar um monte de virtude, enfim. Eu encontrei essa paixão na moto, então talvez vai ser uma experiência incrível de compartilhar com vocês aqui tantas coisas. Se você tiver dúvida já desde agora, já escreve aqui nos comentários, porque eu vou pegar todos esses ingredientes aí, suas dúvidas, tudo, para poder montar mais vídeos explicativos com a minha visão, com o que eu acho que é verdade ou não, com coisas técnicas, com fundamentos, com coisas de pistas. Qualquer curiosidade que você tiver, eu acho que vai ficar legal. Então, tem muita coisa para a gente falar, muito papo para a gente bater. Eu estou muito feliz de estar fazendo aqui esse primeiro direto com você, com esses errinhos e não, mas eu acredito que vai ficar muito legal. Te vejo no próximo vídeo, espero que você contribua aí com seus comentários, com o seu ponto de vista e a sua percepção, e a gente vai se falando e você vai me ver cada vez mais aqui, tá bom? Um abração! Então, japonesa que chama Kando, que Eu tava prestando tanta atenção. isso é bom, né? Significa que a pessoa tá tava bem. muito bom. Quer dizer, tá muito bom. Tava falando isso. Nada barato. Nada barato. Aí eu fui ver e eu percebi o quanto, quando eu saí nesse dia, ignorante que eu sou